Quem foi Pôncio Pilatos? O homem que condenou Jesus Cristo. Um dos personagens mais notáveis do Novo Testamento é o governador romano Pôncio Pilatos. A partir do Novo Testamento, bem como da história secular, podemos determinar uma série de coisas sobre este homem que sentenciou Jesus Cristo à crucificação. A história de Pilatos. Pôncio Pilatos foi o quinto magistrado a servir na província romana da Judéia, criada em 6 depois de Cristo, pelo imperador romano Augusto. Seu mandato ocorreu durante o reinado subsequente de Tibério, de 26 a 36 depois de Cristo. Isso significa que Pilatos era o líder da Judéia, a serviço de Roma, durante todo o ministério terreno de Jesus. Sabemos muito pouco sobre a origem de Pilatos, mas especula-se que seu nome, Pôncio, derivou do sobrenome Ponte, em Roma, de ascendência plebeia. Como figura histórica, temos a evidência da literatura contemporânea, moedas cunhadas em seu nome e uma inscrição da base do que pode ter incluído a sua estátua da cidade de Cesareia. Filo descreveu Pilatos como um homem de disposição inflexível, teimosa e cruel. Quando Pôncio Pilatos assumiu o cargo, ele permitiu que as legiões da Judéia montassem escudos portáteis com inscrições em homenagem ao imperador. Alguns judeus consideraram isso uma violação da proibição de imagens. Por isso compareceram perante Pilatos, no anfiteatro da cidade de Cesareia. Ameaçaram revoltar-se e estavam dispostos a morrer em protesto contra a ofensa. Joséfo conta a mesma história, referindo-se ao sinal dos escudos. Diante do protesto dos judeus, Pôncio Pilatos ameaçou matá-los. Mas mesmo assim eles se mantiveram firmes em sua posição. Eles diziam que preferiam morrer a transgredir a lei. Foi só então que Pilatos recuou e removeu os estandartes para Cesareia. Fílon e Joséfo relataram que Pilatos tirou dinheiro do tesouro do templo para construir um aqueduto de 80 quilômetros de comprimento. Assim descreve Joséfo em A Guerra Judaica. Quando a multidão reagiu em protesto, Pilatos fez com que os soldados se misturassem à turba, vestindo roupas civis por cima das armaduras e com ordens de não desembainhar as espadas, mas de usar porretes nos rebeldes. Ele então deu o sinal do tribunal e os judeus foram espancados, de modo que muitos morreram com os golpes e muitos, enquanto fugiam, foram pisoteados até a morte por seus amigos. O destino daqueles que morreram horrorizou a multidão e deixou-a em silêncio. Essa natureza tirana de Pôncio Pilatos também fica evidente no Evangelho de Lucas. Em certa ocasião, Pilatos matou alguns galileus. Sobre isso, Jesus diz que Pilatos misturou o sangue desses galileus com seus sacrifícios. Lucas capítulo 13, verso 1. Foi por conta de seu comportamento tirano que Pôncio Pilatos perdeu sua posição de procurador da Judéia. Ele ordenou um massacre contra um grupo de samaritanos que se reuniu no Monte Gerizim para procurar utensílios sagrados supostamente deixados por Moisés ali. Naquela ocasião, muitos samaritanos foram covardemente mortos, enquanto outros foram capturados. Entre as décadas de 20 e 60 depois de Cristo, as relações entre judeus e gentios deterioraram-se em algumas cidades. Uma série de magistrados corruptos contribuíram para a eventual grande revolta judaica de 66 depois de Cristo contra Roma, liderada por um grupo conhecido como Zelotes. Jesus Cristo diante de Pilatos. Dos 4 evangelhos aprendemos muitas coisas sobre Pilatos e seu papel na morte de Jesus. O Evangelho de Marcos estabelece o modelo para o retrato de Pôncio Pilatos. Marcos construiu sua história, afirmando que os judeus buscaram a morte de Jesus desde o início do ministério e realizaram um falso julgamento contra ele. Ele apresentou um retrato de Pilatos como um magistrado de vontade fraca, que foi pressionado pelos judeus a condená-lo, embora Pilatos não conseguisse encontrar nada de errado com ele. Fazer com que um magistrado romano declarasse Jesus inocente em relação à punição por traição implicava que os seguidores de Jesus
também eram inocentes de qualquer traição contra Roma. Depois que Jesus foi condenado pelo Sinédrio, o órgão governante dos oficiais judeus na cidade, Jesus foi entregue a Pilatos. A partir daqui, podemos fazer as seguintes observações. 1. Jesus não fez nenhuma defesa diante de Pilatos. A Bíblia diz que Pilatos ficou maravilhado por Jesus não ter tentado se defender. Lemos o seguinte no Evangelho de Mateus. Disse-lhe então Pilatos: não ouves quanto testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu. De sorte que o governador estava muito maravilhado. Pilatos estava acostumado a ver prisioneiros protestarem por sua inocência. Jesus, um homem inocente, não disse nada. 2. Pilatos admitiu que Jesus era inocente. Pilatos disse à grande multidão reunida que Jesus era inocente de qualquer crime. Lemos sobre isso no Evangelho de João. Então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci, e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. O que é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: não acho nele motivo algum de acusação. Pilatos tentou escapar daquela situação complicada, enviando Jesus a Herodes Antipas, o tetrarca da Galileia. Além de aliviar sua situação, essa manobra ainda serviria para reconciliá-lo com Herodes, com o qual não tinha boa relação. Sua tentativa de reconciliação deu certo, mas Antipas devolveu Jesus à jurisdição de Pilatos. Cabia a ele decidir pela condenação do Salvador. 3. Pilatos tentou libertar Jesus. Ao perceber que Jesus era inocente de todas as acusações, Pilatos tentou libertar Jesus. João escreve: daí em diante, Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus gritavam: se deixares esse homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei, opõe-se a César. João capítulo 19, verso 12. Ele se propôs a castigar Jesus e soltá-lo, mas também não obteve sucesso. Também sugeriu a troca de Jesus pelo líder rebelde Barrabás, mas o povo preferiu soltar o criminoso. Então ele pela terceira vez lhes disse: mas que mal fez este? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos e os dos principais dos sacerdotes prevaleciam. Lucas capítulo 23, versos 22 e 23. 4. Pilatos negou responsabilidade pela morte de Jesus. Pilatos tentou atribuir a responsabilidade pela morte de Jesus a outros. Ele lavou as mãos sobre o assunto, pensando que isso removeria qualquer responsabilidade dele. Mateus registra o que aconteceu. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas pelo contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é de vocês. Embora Pilatos quisesse eximir-se da responsabilidade pela morte de Jesus, o apóstolo Paulo mais tarde enfatizou que Jesus foi julgado diante de Pilatos. Lemos o que ele escreveu a Timóteo: e eu te ordeno diante de Deus, que dá vida a todos, e diante de Cristo Jesus, que deu bom testemunho diante de Pôncio Pilatos. 1 Timóteo capítulo 6, verso 13. Segundo o decreto de Deus, nenhum dos que participaram da afronta contra Jesus puderam escapar de sua culpa. Porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Atos capítulo 4, versos 27 e 28. Pilatos não queria se indispor ainda mais com Roma e com o povo, mas não resistiu à oportunidade de fazer uma ofensa final. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título, porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade, e estava escrito em hebraico, latim e grego. João capítulo 19, versos 19 e 20.
Alguns intérpretes dizem que ao colocar aquela frase sob o Cristo crucificado, Pilatos estava indiretamente zombando dos judeus. É como se ele estivesse indicando que aquele povo era tão infeliz que seu rei estava crucificado numa cruz, a pior e mais humilhante pena de morte da época. O fim do reinado de Pilatos. O reinado de Pilatos na Judéia terminou quando ele reprimiu violentamente um grupo de samaritanos que se reuniram no Monte Gerizim, no norte de Israel, presumindo que fossem rebeldes. O governador da Síria, Lúcio Vitélio, que era oficialmente superior de Pilatos, enviou a Tibério em Roma para responder às acusações de governança ineficaz na região. Filo relatou que também foi acusado de não conceder julgamento aos cidadãos romanos. Depois de sua partida a Roma, nada se sabe sobre Pilatos. Parece que Tibério faleceu antes da chegada de Pilatos, e não há nenhum relato sobre seu julgamento. A última menção histórica de Pilatos foi feita pelo historiador romano Tácito, que relatou a eclosão de um incêndio desastroso em Roma em 64 d.C., sob o imperador Nero. O imperador tinha planos de construir o que se tornaria sua Casa Dourada, em uma área que continha algumas das seções mais populosas e mais pobres de Roma. Depois que o incêndio destruiu essas áreas, surgiram rumores de que o próprio Nero havia iniciado o incêndio. Consequentemente, para se livrar do relatório, Nero fixou a culpa e infligiu as mais requintadas torturas a uma classe odiada por suas abominações, chamada de cristã pela população. Cristos, de quem o nome teve sua origem, sofreu a pena extrema durante o reinado de Tibério, nas mãos de um de nossos procuradores, Pôncio Pilatos. Os Atos de Pilatos. No século II d.C., vários manuscritos foram coletados como Atos de Pilatos. Alguns foram reescritos com base em manuscritos anteriores, como o Evangelho Apócrifo de Pedro. Os Atos de Pilatos incluíam a afirmação de que Pilatos havia realmente enviado um relatório detalhado da crucificação a Tibério e ao Senado romano. Os pais da igreja do século II d.C., Justino Mártir e o bispo Tertuliano, afirmaram tê-lo lido. Nos Atos de Pilatos havia uma suposta carta de Tibério a Pilatos, condenando-o pela crucificação de Jesus. Tibério tentou convencer o Senado romano a fazer de Jesus um Deus, mas eles recusaram. Tibério então executou Pilatos por seu crime. Pouco antes de ser decapitado, uma voz do céu proclamou bem-aventurado e declarou que ele se reunirá com Jesus na segunda vinda. As comunidades cristãs orientais foram geralmente mais positivas, alegando que tanto Pilatos quanto sua esposa se tornaram cristãos e, em algumas versões, morreram como mártires. Os textos ocidentais mantiveram um papel mais vilão, alegando que Pilatos cometeu suicídio porque percebeu tarde demais que Jesus era o Filho de Deus. Uma tradição grega indica que Pilatos foi obrigado a cometer suicídio durante o reinado de Calígula. De qualquer maneira, tais afirmações são difíceis de averiguar e improváveis de se constatar. As melhores fontes sobre a biografia de Pôncio Pilatos apontam para um fim melancólico do deposto procurador da Judéia. O legado de Pilatos. Em suma, Pôncio Pilatos é uma figura histórica, lembrada apenas por uma coisa: ele foi o governador romano que enviou Jesus Cristo, um homem que ele declarou inocente, para a morte na cruz. Foi ele quem fez uma das perguntas mais importantes a Jesus: o que é a verdade? Ironicamente, o homem encarregado de determinar a verdade nessa condenação descartou levianamente a relevância daquele que é a verdade encarnada, o próprio Cristo. De forma similar, somente aqueles que são corretamente relacionados com Deus podem compreender o testemunho que Jesus fornece da verdade. Todos os que são da verdade ouvem a Jesus.